Muito se tem falado de liderança e das competências de um líder e de quão importantes são as competências de um líder no sucesso ou insucesso das organizações. No seu entender, quais são as ferramentas que fazem um bom líder? Ora bem, essa pergunta é uma pergunta gira, porque se me faz a pergunta sobre as ferramentas, eu vou dar uma resposta. Se fosse sobre as qualidades de um líder, eu daria outra resposta. As ferramentas de um líder basicamente são duas. Uma delas é a capacidade de criar uma visão para toda a organização. Essa visão deve ser o que inspira as pessoas, porque a grande função de um líder é inspirar. Liderar vem do inglês de to lead, que quer dizer guiar. Então, o papel do líder é guiar. Aliás, é giro porque há uma palavra que se usa muitas vezes, que é guru, que vem do hindu, e guru em hindu quer dizer guia também. E, portanto, o guru ou o guia ou o líder, o que tem de fazer é guiar. Portanto, precisam de inspirar as pessoas mostrando o caminho. Com o quê? Com uma visão. Uma visão e depois as grandes baias de como funcionar, que é a segunda ferramenta, que são os grandes princípios de funcionamento. E, portanto, basicamente são duas ferramentas. A da visão e a dos grandes princípios. Depois, há pessoas que trabalham com esse líder, que são mais gestores, que esses vão fazer outro tipo de trabalho que já não é o mesmo trabalho que faz o líder. O líder, aliás, é uma coisa muito curiosa, porque os líderes, quando eu falar de líderes, em muitos sítios, as pessoas julgam os bons líderes pelo número de seguidores que têm. Uhum. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque pode haver líderes com visões fabulosas e que ninguém quer seguir. Não deixam de ser líderes para aqueles que os seguem. E depois há líderes com visões, se calhar, a nosso ver, menos fabulosas e muita gente os segue. Portanto, o curioso aqui é que eu sigo um líder quando sinto que me sou inspirado pela visão que ele me traz. Uhum. Quer falar-nos também um bocadinho em relação às qualidades de um líder, isto para complementar aqui a pergunta que acabei de lhe fazer? Pois, exato. As qualidades de um líder é curioso, porque depende das situações em que estamos. Por exemplo, eu posso ter um líder que é um líder bastante participativo, que dá muita iniciativa às pessoas e permite às pessoas proporem, refletirem. Bom, se eu tiver num cenário de guerra, em que for precisar de tomar decisões muito rápidas, esse tipo de liderança provavelmente vai ser ineficaz. Uhum. Porque o que vai ser necessário é ser muito rápido. Portanto, provavelmente eu vou precisar de ser mais diretivo. Num cenário de guerra, com resposta imediata. Mas se eu estiver num cenário não de guerra, em que eu quero mesmo é fomentar o crescimento das pessoas, a iniciativa das pessoas, a criatividade das pessoas, a autoliderança das pessoas, então eu vou ter um estilo bastante mais baseado no delegar e no descentralizar. Mas depois temos coisas muito giras, que aliás existem muito em Portugal, que são líderes, por exemplo, de clã, que são zonas do país em que esses líderes são autenticamente icónicos e são eles que põem aquela zona do país a funcionar, que é uma maravilha. Normalmente são bastante diretivos, eu não diria ditadores, mas muito focados neles próprios, e aquilo funciona. Egocêntricos? Estamos a falar de egocentrismo? Não sei se são muito egocêntricos, porque há uns que se calhar nem são muito egocêntricos, mas é tudo muito baseado na figura da pessoa do líder. E toda a gente venera aquele líder, porque aquele líder ajuda uma parte do país ou uma parte da sociedade naquela zona, e aquilo funciona. Normalmente essas lideranças são lideranças em que as pessoas têm uma devoção ao líder, não são lideranças muito evoluídas. Mas, por exemplo, e depois temos normalmente noutras partes coisas mais evoluídas, com pessoas mais formadas, com mais background, com mais educação, com mais capacidade de iniciativa e mais inteligência. Mas o engraçado, e esses provavelmente vão ter de ser diferentes. E o engraçado é fazer um swap entre estes. Então, pôr aquele que trabalhou numa multinacional a trabalhar numa dessas lideranças de clã e o do clã vir para uma multinacional e provavelmente os dois espetam-se. Porque o que interessa é saber qual é o tipo de liderança que eu vou fazer em função do terreno que me permite fazer ou não essa liderança. E, portanto, quando não há nada pior que ter um líder que tem receitas. Porque as receitas, isto sempre fiz aqui, sempre fiz assim, funcionou. Mas, afinal de contas, aqui estou num terreno que não é propício a este tipo de liderança. Então, a primeira coisa que eu preciso perceber,
do ponto de vista das qualidades do líder, é perceber onde é que eu estou e com quem é que eu lido. O estilo de liderança deve, por isso, ser moldado em função do contexto. Yes. Posso depreender isso? Sim, em função do terreno. Exatamente. Okay. Agora, eu depois posso não dar para um estilo de liderança e precisar de ser substituído por outra pessoa, porque não me convém este tipo de liderança. Por exemplo, a liderança de clã, que é com aquele líder muito icónico e que toda a gente é devota quase àquela pessoa, não é de todo o meu estilo. Mas existe em Portugal, existe na Europa e funcionam nos sítios onde funcionam. Não é o meu estilo, e se calhar também o seu não, Irene, mas é o estilo de muita gente e funciona para muita gente. Certo. A importância da liderança é mais saber se funciona ou não funciona, mais do que está certa ou errada.